Expresso Vale. Esse caminhãozinho aqui, ó, na realidade é uma carreta, né, irmão? Que traz a tua mercadoria, que traz os produtos da tua empresa. Tem muita coisa que você compra, né, para vender aqui em Belém. A Expresso Vale traz para você. Só cotar com a Expresso Vale, vai lá no Instagram da Expresso Vale, já comunica com a empresa, uma empresa séria, paraense, e que fica localizada aqui em Benevides, né? Bem tranquilo. E Santa Isabel ou Benevides, sabe? Agora me fugiu, né? Mas filial em Guarulhos, ou seja, uma empresa em São Paulo, uma empresa em Belém, traz a mercadoria da tua empresa, o que você precisar. Fábio, eu acredito, pelo menos nas minhas redes sociais, de 10 a cada 10 torcedores do Remo sempre dizem a mesma coisa. Administrativamente, o Fábio é perfeito ou beira a perfeição. No futebol, pelo amor de Deus, o Fábio não consegue ser feliz, não consegue levantar o Remo, coisas parecidas. Estaria ali, isso poderia ter como uma das causas, Fábio, essa tua forma bonachona, né, de ser gente boa, de ser carinhoso, de ser atencioso, educado. Será que isso é aquela velha máxima do futebol que para estar no futebol o cara tem que ter malícia, o cara tem que ser contraventor, o cara tem que ter cabeça branca, né, tem que ter mais de 60 anos de idade, ser experimentado e tal. Tu acha que esse teu lado bonachão bom, ele permite, por exemplo, o jogador no meio do caminho largar o projeto ou não ser chamado a atenção da forma que deveria pelo presidente, vendo a figura do presidente, me confundir isso em algum momento? Como é que tu vê isso? Olha, quando a torcida diz, não, administrativamente tu é perfeito, futebol tu é horrível, coisa assim. Abner, primeiro, eu acho que às vezes uma mentira repetida muitas vezes acaba virando a verdade. Acho que é preciso repor algumas verdades, cara. 3 anos, a gente chegou em 6 finais e conseguimos 3 títulos. 50% de aproveitamento das finais que a gente chegou. Quantos times no Brasil em 3 anos chegaram em 6 finais? Me diz aí, cara. Quantos times chegaram em 3 finais? Em 6 anos? Em 3 anos, 6 finais. 2 finais por ano. Quantos times chegaram? Isso é insucesso no futebol? Quantos times conseguiram um acesso em 3 anos? Tantos times que estão brigando aí ano após ano e não conseguem um acesso. Caímos, beleza, temos culpa. Assumo a responsabilidade da queda, assumo a responsabilidade desse ano não ter dado certo. Mas a gente não pode desconsiderar as conquistas que tiveram nesse período. Então, eu acho que sim, tivemos problemas, mas, por exemplo, vamos pegar esse ano para falar desse ano. Ano passado a gente já falou bastante, inclusive em entrevista, mas vamos falar desse ano. Quando a gente montou esse elenco para a Série C, quem veio a público dizer que esse elenco não prestava? Que não era para trazer Pimpão, que não era para trazer Brenner, que não era para trazer Celcinho, que tinha vários acessos na Costa, não era para trazer Jean Patrick, que já jogou em grandes equipes, que não era para trazer Leandro Carvalho, que depois chegou como... Quem falou que esses caras não iam ajudar? Ao contrário, foi festejado pela imprensa, festejado pela torcida. A gente montou um elenco extremamente qualificado e competitivo. Agora, se esse elenco não conseguiu, dentro das 4 linhas, aí, com o comando dos treinadores que passaram, ter resultado, a responsabilidade não pode ser só minha. E a gerência desse elenco? É isso que o Existe um torcedor executivo contratado, existe um coordenador de futebol contratado, entendeu? E eles participavam do dia a dia. Eu participava também. Muita coisa, às vezes, passa essa imagem de bonachão, porque eu carrego um peso muito grande por entender que o clube não precisa ser exposto nas mídias. Antigamente, quando se chamava a atenção de jogador, quando se punia um atleta, o próprio dirigente fazia questão de vazar isso. Ou dando uma entrevista, ou vazando para alguém da imprensa para que todo mundo tomasse ciência do que estava acontecendo. Eu sou contra esse tipo de postura. Eu acho que as cobranças precisam acontecer internamente. Então, muitos jogadores foram cobrados, treinadores foram cobrados, a cobrança existia no dia a dia, entendeu? Nunca houve omissão. Sempre foi acompanhado de perto. Agora, nem sempre trocar o treinador é a solução. Nem sempre mandar embora 10 jogadores e contratar 10 é a solução. Às vezes é necessário mandar embora alguns atletas no meio do caminho. Às vezes é necessário trocar o treinador. Mas o time disso não é uma ciência exata, entendeu? Tem ano que a gente consegue ter o sucesso por manter. Tem outro ano que não consegue, que deveria ter trocado antes. Então não é uma ciência exata. A gente só sabe se deu certo ou não quando está no final.
A gente não tem como. Vamos supor que a gente tivesse ganhado do Botafogo, ou ganhado algum outro jogo que tivesse passado, ido para um quadrangular e tivesse conseguido acesso. É uma suposição. Poderia acontecer. Tinha, pelo menos no papel, no time para isso. E aí? Aí ainda assim eu dizer que a gente errou no planejamento. Então a linha é muito tênue da avaliação. Eu acho que a gente não pode ter avaliações rasas. Pura e simplesmente, nada presta porque a bola não entrou e não passou. Nada presta porque em alguns jogos que a gente estava ganhando a gente deixou empatar ou virar. Ou porque houveram situações que a gente tomou gols que a gente não poderia ter tomado. Aí nada presta por situações pontuais. Não se leva em consideração isso. Existem falhas nossas, sim. Acho que algumas avaliações que a gente fez, e aí é no decorrer do processo, avaliações no decorrer do processo, às vezes são muito difíceis de acontecerem, porque muitas das vezes a gente toma uma decisão e a gente acaba lá na frente vendo que não foi a melhor decisão, ou de tirar ou de deixar. Entendeu? Então, eu assumo essa responsabilidade. Eu participei das principais decisões e acho que algumas decisões não foram acertadas no decorrer do processo. Mas a montagem desse elenco, o início desse planejamento, entendeu? A estratégia que a gente bolou para esse ano, na minha opinião, era uma boa estratégia. Infelizmente, a gente não conseguiu que isso se transferisse para dentro do campo. E aí eu não tenho controle total nisso, entendeu? Então, assim, tenho a minha responsabilidade, mas eu não posso ser crucificado ou ser tido como um cara incompetente no futebol, pura e simplesmente analisando uma situação isolada e não se analisando o todo. Entendeu? Acho que é preciso fazer essa análise levando em consideração o todo. Eu gosto de ver o presidente do Remo, esse presidente aí, esse cara que se posiciona. Eu assisti a entrevista coletiva, estava ali, parece que eu tinha falecido fazia 3 dias. Quero ver esse cara, de olhar para o torcedor, de olhar para a câmera e dizer, irmão, parada é o seguinte, errei aqui, errei ali, mas acertei aqui, mas acertei acolá.